Vamos falar de ansiedade social e fobia social? Oi, minhas estrelinhas, tudo bem? Eu sou a Bela e eu tenho fobia social, ansiedade generalizada, tudo envolvido ansiedade, você pode apostar que eu tenho. E eu sei que é estranho, muita gente me pergunta quando eu falo: nossa, mas você fala tão bem, você trabalha tão bem como criadora de conteúdo, você se comunica tão bem, como que você pode ter fobia social? Bom, nesse vídeo eu vou explicar e com certeza eu tinha que trazer o meu desenho favorito que eu assisti faz pouco tempo, que é Komi-san Can't Communicate. O que é a fobia social? A fobia social, ela é um medo irracional de ser julgado enquanto você está falando de alguma coisa, seja qualquer coisa que seja, tipo, o jeito que você fala, o jeito que você pergunta se a pessoa tá bem, fins e assados, e eu tenho essa fobia. Eu não tenho só a fobia, tipo, em não saber o que falar, sendo o mínimo que for, mas eu tenho muito medo e muita vergonha, a gente vai chegar lá, de expressar as coisas que eu gosto. Isso pode acontecer na vida de uma pessoa por diversos fatores. Ela pode ter crescido numa casa não muito boa, que meio que reprimia ela de ter seus gostos, ou poderia ter sofrido algum tipo de bullying, ou só nasceu assim. Eu tive o infortúnio de ser assim por 3 vezes. Eu tive uma criação onde as pessoas não levavam muito a sério o que eu gostava, porque, né, eu sempre fui LGBT, bem todo mundo da minha família sabia, então tinha esse meio que esse escárnio. Eles também não levavam muito a sério as coisas que eu gostava, mas eu também sofri bullying no ensino médio, e bullying foi uma coisa assim que ditou grande parte da minha vida, né? Porque eu sofri bullying tanto da parte da minha família, mas também na escola. Então, assim, as partes onde eu deveria conseguir fazer amizade, eu não consegui porque eu estava muito ocupada sofrendo bullying. E por que que eu sofria bullying? Porque as pessoas falam assim: nossa, você é tão bonita pra sofrer bullying. E eu falo: gente, então, eu sempre fui a criança esquisitinha, né? Tipo, eu gostava de animes, eu andava tal qual uma pessoa que gosta de animes, eu andava tipo um skatista, pipipipopopó. E não só isso, eu era gay, eu era sapatão. Só que eu não era sumida, porque a minha cabeça eu não sabia que eu era ainda. Só que as pessoas aparentemente já sabiam. O bullying foi porque tinha uma menina lésbica na minha sala que ela fazia bullying comigo pra que não fizessem bullying com ela, entendeu? Depois ela me pediu desculpa quando a gente saiu do ensino médio e eu não aceitei. Tudo isso culminou para que hoje em dia eu seja uma pessoa assim completamente com medo de falar com pessoas. Tipo, eu não sei agir em meios sociais. Não só eu não sei agir, mas como eu fico extremamente quieta, eu fico extremamente nervosa e eu tenho horror, pavor de estar no meio de grupos e conhecer novas pessoas. Eu simplesmente não tenho repertório para isso. E eu sei que é esquisito, porque vocês que me acompanham, vocês que veem meus vídeos, vocês que veem minhas lives, vocês sabem que eu tenho muito assunto para contar. Vocês sabem que eu tenho muita coisa para falar. E é aí que entra a criação de conteúdo. A criação de conteúdo, ela é um meio de eu conseguir falar. É um meio de eu conseguir expressar o que eu tô falando. Ai, mas Bela, como assim? Tipo, eu tenho um grande problema com câmera, por exemplo. A maioria dos meus vídeos eu tô sempre gaguejando, eu tô pausando, fazendo longas pausas, eu fico frustrada comigo mesma. Eu só não posto isso porque acho que não tem necessidade. Mas querendo ou não, estar falando com uma câmera e postar o meu vídeo depois, não ter ninguém ao meu redor tendo que falar comigo, é muito mais fácil com que eu consiga falar, entendeu? Mesma coisa, lives. Lives, às vezes, eu trago alguns assuntos e tudo, e vocês até me zoam, mas eu não estou vendo, nem ouvindo vocês me zoarem, entendeu? Então eu não me sinto acuada. Seria completamente diferente, e isso é uma coisa, é um debate que surge em muitas lives, que é eu não consigo, por exemplo, entrar em chat de call do Discord. Apesar de eu ter um server, muito raramente eu entro em call, e se eu vou entrar em call, eu preciso que tenham, tipo, pessoas de suporte que estejam lá e me comuniquem a falar. Por exemplo, foi meu aniversário no dia 20 de outubro e eu não tive uns parabéns, sabe? O parabéns, a cantoria parabéns, muito legal na vida off. E eu queria muito que as pessoas cantassem parabéns pra mim. E eu lembro de pedir a minha namorada chorar de vergonha pra que ela entrasse no servidor e falasse com ele: gente, por favor, canta parabéns pra Bela, porque ela, sabe, vamos cantar parabéns pra Bela. E eu chorando de vergonha, porque eu queria muito ouvir um parabéns.
E até fazendo esse vídeo, eu fico um pouco nervosa de saber como que vai ser a recepção. Um dos motivos pelos quais eu demoro muito para fazer vídeos no YouTube e tudo é esse medo de compartilhar pensamentos e eles não serem muito bem aceitos ou eu ser tida como uma pessoa muito estranha. E aí, enfim, mil e um fatores. Eu realmente não consigo me lidar bem com pessoas. Tô tratando isso, eu faço terapia, mas de qualquer forma é extremamente difícil pra mim. Não é à toa que antes de ir pra qualquer evento em que vocês possam me encontrar, eu sempre faço um aviso falando, gente, se eu tiver mais quieta, porque eu tô ansiosa e tudo. E eu não esqueço que teve uma vez que eu fui na Bienal e encontrar duas pessoas que me seguem, que eu gosto muito dessas pessoas, né, que é Sol e Labra. E eu fui encontrar e eu não consegui falar uma palavra. Eu só chorava, porque eu estava emocionada, mas eu não conseguia falar, porque, não obstante, quando eu estou em público, eu já falo baixo naturalmente. Quando eu tô em público, eu falo ainda mais baixo. É uma coisa que me corrói até hoje, porque eu queria ter sentado pra conversar, eu queria ter falado mais um pouco, eu queria ter demonstrado que eu me importo. E eu não consegui. Eu só entreguei os presentinhos que eu tinha feito pra eles e ficou por isso, sabe? E eu até hoje eu me martirizo por isso, porque é terrível. Não consigo falar. E aí eu assisti esse desenho chamado Komi-san Can't Communicate. E eu assisti porque, tipo, eu tinha assinado a Netflix e falei, cara, eu vou assistir um desenho bobinho pra poder passar minha ansiedade. E aí eu encontrei esse Komi-san. E o Komi-san, ele é muito engraçado, porque ele conta a história da protagonista, a Komi-san. Ela tem fobia social extrema. Ela não fala. Ela, além de não falar, ela treme. Ela treme muito, que é uma coisa que não acontece comigo, eu não chego a tremer, mas eu impacto. Tipo, às vezes eu fico assim, sabe, olhando para as pessoas como se eu tivesse super séria e tudo. E muitas pessoas já acharam que eu tava fazendo desdém delas, mas é porque eu tava, tipo, super ansiosa, tentando chegar na pessoa pra falar com ela. Isso é uma coisa que a comissão, inclusive, acontece com ela. A comissão, ela é tida como uma pessoa fria, como uma pessoa assustadora, as pessoas admiram ela por isso, mas é porque ela fica encarando as pessoas, ela já tem aquela carinha de mean girl dela, e ela só não consegue falar. E passa o desenho inteiro, a maior vontade dela é fazer amigos, mas ela não tem coragem de ir lá falar, entendeu? De ir lá expressar os gostos dela, de se tem algum jeito que ela falou bom dia que saiu errado, se tem um jeito que ela, sabe, se expressou, ela tem essa extrema preocupação do que os outros vão achar dela. E no final, a ansiedade é isso. A ansiedade é a gente se preocupando com o que os outros vão achar da gente. Mas, gente, eu não controlo. Eu me preocupo, sim. É a vida. E aí, foi assistindo esse desenho que eu falei assim, cara, nossa, essa personagem, ela tem tudo a ver comigo, porque as pessoas acham que eu tô fazendo desdém delas, porque eu fico encarando, eu tenho cara de mean girl, então as pessoas acham que eu tô fazendo desdém, quando eu só tô querendo muito chegar e conversar com elas. Tipo, eu quero de uma maneira extrema, assim, a ponto de que meu coração fica batendo, mas eu não consigo chegar. Eu não consigo falar, eu não consigo ir. É muito difícil pra mim. Tipo, tem muitos gostos, por exemplo, que eu tenho que eu queria compartilhar com as pessoas e eu simplesmente não consigo. Porque eu acho que as pessoas vão achar ridículo. Então, eu nem tento. Honestamente, eu nem tento. E é um pouco solitário, porque por achar que se eu fizesse certo tipo de comportamento as pessoas iriam gostar mais de mim, eu já perdi mais amigos do que eu conseguia amigos, né? Então, por exemplo, tinha uma época na minha vida que eu ficava engatando em fofoca e tudo, porque eu falava, gente, esse é o jeito de fazer amizade. Então eu também vou reproduzir tudo que estão reproduzindo. E no final não era isso. Hoje em dia, eu não posso virar e falar que, assim, eu conheço muita gente, mas eu acho que isso faz parte da minha característica carioca, sabe? Mas eu não tenho muitos amigos, isso é verdade, porque eu não tenho coragem de chegar nas pessoas. A minha psicóloga fala que eu tenho que criar repertório, que eu tenho que sair de casa e tentar me colocar lá fora. Mas imagina, eu acabei de falar que eu tenho ansiedade generalizada e fobia social. Aí eu tenho que me meter em eventos, coisas que tem a ver com as coisas que eu gosto e tentar fazer amizade com as pessoas lá dentro. É muito complicado, tipo, eu gostaria
que eu conseguisse exemplificar pra vocês, mostrar pra vocês como é que é na pele ter fobia social, mas eu só consigo explicar através desse desenho que é o Komi-san. Eu só consigo explicar mandando vocês assistir esse desenho. Porque eu me sinto exatamente assim. É difícil pra mim falar. E é por isso que eu crio o conteúdo. Porque além de eu ter muita coisa pra falar, porque eu não converso com as pessoas, então eu sou aquele tipo de pessoa que quando você conversa, eu tenho muito assunto pra falar, porque eu não converso com as pessoas. Eu acho muito mais fácil compartilhar dessa forma. Porque eu consigo falar, porque eu não consigo ver as reações de ninguém, e etc, etc. Isso é uma coisa que acontece, sabe? É isso. Mas eu acho que, assim, pelo menos eu estou tentando superar a fobia social. Tá acontecendo aos trancos e muitos barrancos. Porque uma coisa que eu notei, por exemplo, é que eu tenho muita vergonha das coisas que eu gosto, então eu tenho muita dificuldade de falar das coisas que eu gosto numa maneira em geral, sabe? Eu não sei exatamente como o que as pessoas conversam. Eu acho que essa parte de ter sofrido bullying dentro de casa e ter sofrido bullying na escola também complicou muito, porque, assim, tudo que era muito nerd eu via como uma forma negativa, né? Porque foi sempre o que eu sofri muito bullying. Então, ainda assim, tipo, quando eu escuto, por exemplo, tem um podcast que eu tô escutando ultimamente que se chama All Gods of Appalachia. E pra mim isso é bem nerd. Eu julgo isso como nerd, então eu julgo não vou falar com ninguém porque todo mundo vai achar que é tão nerd, mas tão nerd que não vão querer escutar sobre, entendeu? E aí acaba que eu faço os meus assuntos serem um pouquinho mais palatáveis, mas tem mais coisas que eu quero falar, tipo, por exemplo, tem um vídeo que eu fiz aqui no canal que é o meu vídeo favorito. E não vai surpreender, vai surpreender o total de 0 pessoas. Eu tô suando. Falar desse assunto me deixa nervosa, porque isso significa que vocês vão ter mais um pouquinho de conhecimento sobre mim, aí eu fico suando, mas é de nervosismo, tá? Mas, por exemplo, o meu vídeo favorito que eu criei pra aqui é o Que é Ser Humano, que é o vídeo onde eu falo sobre a minha tese de jogos de robôs e sobre filosofia, sobre o que é ser humano, porque isso é uma coisa que eu penso constantemente. E esse vídeo não foi tão bom, não foi tão bem em relação de visualizações, mas é o meu vídeo favorito. Porque esse é um assunto que eu gosto muito de conversar. E às vezes eu fico pensando em trazer outros vídeos desses tipos de assuntos, mas eu fico, meu Deus, aquele vídeo não foi bem, então quer dizer que as pessoas não estavam interessadas em escutar, então eu não vou fazer mais vídeos assim, sabe? Então, a cabeça de uma pessoa com fobia social é uma cabeça difícil, entendeu? É uma coisa que complica. A gente fica extremamente ansioso com conversar com pessoas. Eu falo isso muito abertamente. Eu sou uma pessoa muito diferente na vida real. Tipo, eu sou uma pessoa extremamente quieta, extremamente silenciosa. Eu mal falo. Eu só falo quando eu tô fazendo live, fazendo vídeo. E eu sei que isso, tipo, parece que eu sou, sei lá, que eu tô tentando enganar meu público, mas eu realmente não tô. É porque essa é a pessoa que eu queria ser o tempo todo. Eu só não consigo. Então, se vocês conhecerem uma pessoa que tem fobia social, ou caso você tenha fobia social, sejam mais gentis consigo mesmos, porque é difícil. É uma fobia, sabe? Se você tem fobia de alguma coisa, você tem esse medo irracional. Eu também tenho esse medo irracional de pessoas e de socializar, sabe? Então você sabe exatamente como que eu me sinto. E é difícil, não é simplesmente tipo só ir lá falar. E eu sei que eu tenho uma comunidade que fala comigo, que quer conversar comigo dos meus assuntos, mas na minha cabeça é difícil. E o que eu queria com esse vídeo, além de falar dessa coisa sobre mim, que eu acho importante, é que eu queria muito que vocês assistissem esse desenho como Sam. Ele é um desenho muito simplesinho, ele é muito engraçadinho, os episódios são curtinhos, mas ele explica muito bem o que eu sinto. Tipo, não é que eu me emocionei, sabe? Me emocionei em algumas partes, porque, tipo, assim, ela consegue fazer amigos e ela agradece. Eu fiquei, nossa, que inveja. Eu queria muito ser a comissão e conseguir fazer mais amigos, sabe? Tipo, eu também tenho essa vontade. Tipo, um dos meus sonhos é ter um grupo de amigos.
que eu converso constantemente, ter um grupo de amigos no WhatsApp. Eu não tenho isso. Sei que parece, mas eu não tenho um grupo de amigos no WhatsApp. Queria muito ter um grupo de amigos no WhatsApp. Mas eu queria muito que vocês assistissem porque eu tô tentando, especialmente com essa nova fase de criar vídeos pro YouTube, de ser streamer e tudo, eu tô tentando estreitar esse laço que eu e vocês e você temos, né? E como eu não consigo explicar o jeito que eu me sinto e porque às vezes eu pareço meio ausente, porque que às vezes eu não consigo conversar em call do Discord, e porque às vezes pode parecer pessoalmente que eu tô esnobando vocês ou algo assim, é porque eu tenho fobia social. E se vocês assistirem esse desenho, eu sinto que talvez vocês iriam me entender melhor. Então, eu tô muito nervosa de estar fazendo esse vídeo. Mas eu pensei que como tá chegando novas pessoas na comunidade e vão continuar chegando pessoas, porque eu quero crescer minha comunidade, eu gosto de fazer amigos, eu gosto de conversar com as pessoas, eu gosto de fazer conteúdo, eu acho que esse vídeo é um vídeo importante pra entender como funciona a cabeça por trás daqui. E que se um dia vocês me encontrarem, pode ser que eu esteja muito mais quieta, pode ser que eu pareça um gato assustado, sabe? Mas eu vou estar muito feliz por dentro, por estar conhecendo vocês. E em Cal também, eu fico muito feliz de participar de Cal, por mais que eu esteja quieta, é só que tem algo dentro de mim que tem um medo surreal de falar coisa errada. Bom, e se você se identificou com esse vídeo, faça terapia. Eu tô fazendo terapia. É muito difícil, mas a gente tem que realmente se botar lá fora e assistir Comissão. Talvez Comissão ajude você também a entender o que eu tô tentando superar. Também acho que é algo assim. E se você gostou desse vídeo, se você curtiu eu falando sobre coisas da vida e relacionando eles a mídias e tanto a animes quanto a jogos, se você quer me assistir jogando videogame e potencialmente lá no futuro ser uma das pessoas que vai voltar nesse vídeo e falar: nossa, Bela, você cresceu tanto, curte, comenta e compartilha, ativa o sininho para poder ficar atento pro próximo vídeo. Participa da nossa comunidade, porque é lá onde eu aviso tudo, e me segue em todas as redes sociais para dar aquele apoio. É isso. Sejam gentis nos comentários. Um beijo, minhas estrelinhas, e até o próximo vídeo da sua fêmea favorita. Bye!